Milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro falando alemão e deixa bilhete. Era uma tarde qualquer em São Paulo, mas para Gustavo, o barbeiro milionário, tudo parecia um espetáculo conveniente. Ele estava na sua barbearia luxuosa, cercado por mármore e espelhos que refletiam não apenas sua riqueza, mas também a frieza que moldava sua reputação na sociedade. Com um olhar de desdém, ele observava a movimentação pela vitrine envidraçada, onde pessoas apressadas passavam, cada uma com suas histórias e segredos. Mas naquele dia, algo inesperado chamou sua atenção. Um mendigo, um homem negro de roupas esfarrapadas, estava encostado em uma esquina próxima. Para a surpresa de Gustavo, o homem falava fluentemente alemão. Suas palavras soavam como música, um contraste gritante com a sua aparência desoladora. Gustavo nunca havia visto nada assim. O mendigo gesticulava com intensidade, como se estivesse narrando uma epopeia, e a eloquência desmentia a ideia de que ele era apenas. "Você fala alemão?" Gustavo perguntou, meio sem jeito, mas realmente intrigado. O mendigo olhou para ele e seus olhos brilhavam com uma determinação que surpreendeu o barbeiro. "Sim, eu falo. O que mais poderia um filho de um grande cientista desaparecido há décadas esperar desta vida?" O coração de Gustavo disparou. Ele mal podia acreditar no que ouvira. Um filho de um renomado cientista? O seu passado de solidão e ambição ressoou em seu interior, misturando sentimentos de culpa e curiosidade. Enquanto conversavam, Gustavo começou a entender que aquele homem não era apenas um mendigo, mas alguém que merecia reconhecimento. O contraste entre a vida avassaladora que levou e a miséria em que se encontrava era uma faceta perturbadora da sociedade. Por um momento, eles eram apenas homens. Um anseio silencioso conectava seus destinos distantes. Mas antes que pudesse explorar mais aquele laço inesperado, algo interveio. Um bilhete anônimo apareceu em sua barbearia. Ele o encontrou em sua mesa, escondido entre tesouras e pomadas. A mensagem dizia: "Seus segredos não estão seguros. A verdade virá à tona." O sangue gelou nas veias de Gustavo. O sorriso prepotente que mantinha como um escudo agora se desfez. Que verdades estavam sendo ameaçadas? A tensão pairava como uma nuvem negra. E mesmo assim, ele sentiu que aquela era a oportunidade de revisitar o passado que tanto atormentava. O mendigo tinha um desejo ardente por sua história e reparação, enquanto Gustavo se via empurrado por um impulso incontrolável de enfrentar fantasmas há muito enterrados. Quando olhou novamente para a rua, uma silhueta familiar surgiu ao longe, uma figura do seu passado que pensou ter deixado para trás. O coração de Gustavo acelerou, misturando recordações e medos. Ao mesmo tempo, o mendigo apertou o bilhete entre os dedos, suas palavras ecoando uma pergunta inquietante que o deixava sem dormir. "Você está pronto?" Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Gustavo olhou novamente para a rua, a figura que ele reconheceu ao longe se aproximava com uma rapidez inesperada. O coração batia com força no peito, um compasso frenético que ecoava em sua mente. Era Clara, sua ex-esposa, aquela que ele acreditava ter deixado em seu passado conturbado.
A mulher que ele nunca imaginaria ver novamente, e muito menos nesse contexto. Ela avançava com um olhar intenso, os traços de preocupação se mesclando com algo. Go! Ela gritou, sua voz cortando o burburinho da cidade. Ele sentiu a tensão no ar, pesada como chumbo. Clara sempre fora apaixonada, mas também cheia de segredos. O que ela queria agora? O que você está fazendo aqui? Questionou, sua voz mais ríspida do que gostaria. Precisamos conversar, agora, ela insistiu. A urgência em suas palavras fazia o sangue de Gustavo ferver. Ele não queria drama. Não naquele instante. Não quando acabara de se deparar com o enigma daquele mendigo tão eloquente. Entretanto, seus olhos saltaram para o mendigo que no momento estava parado, observando a interação com um misto de surpresa e curiosidade. Era como se esperasse algo. O que seria? Gustavo sentiu um frio na barriga. O que a Clara sabia? O que aquelas palavras dela escondiam? Por favor, você não entende. Isso não é sobre nós. É sobre algo muito maior. Clara continuou, agora mais próxima, sua respiração apressada. Nós corremos perigo. Eles estão vindo. Quem? As palavras saíram de sua boca em um sussurro, um misto de desespero e confusão. O murmúrio da rua se tornava distante, e a realidade começava a se desfazer. O mendigo, ainda em seu canto, parecia escutar cada sílaba, sua expressão mudando à medida que Clara falava. Sobre aquele projeto, o que o meu pai estava fazendo, os segredos que ele guardava. Você nunca se perguntou por que ele desapareceu? Clara olhou para Gustavo com olhos aflitos. A menção ao pai dela sacudiu seu interior. Segredos. O passado estava voltando para atormentá-lo. Num instante, Clara puxou algo do bolso. Uma foto amarelada, desalinhada. Ela estendeu a mão e Gustavo hesitou antes de pegá-la. Quando as imagens se tornaram visíveis, seu corpo parou. O cientista, o pai de Clara, sorria para a câmera, mas atrás dele, em sombra, uma figura familiar se esgueirava. Uma figura que ele conhecia muito bem. Era seu próprio pai. Como isso é possível? A incredulidade rasgou os pensamentos de Gustavo. Ele se afastou de Clara, a mente tumultuada. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desabado. Você está mentindo. Meu pai nunca fez parte disso. O mendigo interrompeu, sua voz agora firme e clara. É verdade, Gustavo. Eu sou testemunha. A verdade não pode permanecer oculta. Quase como se estivesse revelando um mistério enterrado, os olhos dele brilhavam com um entendimento profundo. Uma conexão que Gustavo não conseguia compreender. Os murmúrios ao redor começaram a crescer, atraindo a atenção de transeuntes que agora olhavam com expressões de espanto e interesse. Gustavo, em choque, viu o desespero refletido em Clara. O bilhete em sua barbearia sobre segredos parecia ressoar mais forte agora, como um eco persuasivo de verdade que estava prestes a explodir em suas vidas. Temos que ir. Clara puxou-o pelo braço, mas nas profundezas de seu ser, algo mudava. Ele hesitou. E se for tudo uma armadilha? O mendigo, a figura enigmática ao fundo, olhou os dois, os olhos cheios de expectativa. É hora de decidir. Vocês vão enfrentar o passado ou deixar que ele lhes consume? E naquele momento, quando o céu parecia escurecer e os murmúrios da multidão se intensificavam, Gustavo soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma verdade estava prestes a ser revelada, e com ela, segredos e conexões que ele jamais poderia imaginar. Então, sem mais aviso, Clara começou a andar, puxando Gustavo com ela, mas ele permaneceu paralisado, preso entre o medo do desconhecido e a necessidade urgente de saber a verdade.
uma verdade que poderia mudar tudo. Quando viu Clara se aproximar, Gustavo ficou paralisado. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas seu coração pulsava forte. Ele não sabia se estava preparado para a tempestade que se aproximava. Mas quando ela disse que estavam em perigo, um frio percorreu sua espinha. Ele percebeu que tudo poderia mudar em um segundo. Quem está vindo? Ele sussurrou, quase sem fôlego. Clara parecia prestes a responder, mas algo a interrompeu. Aos poucos, uma figura conhecida começou a avançar pela multidão, arrastando consigo uma aura de fúria e vingança. Era Ricardo, o antigo sócio de Gustavo, um homem que pensou ter deixado para trás uma sombra de seu passado. Gustavo! Ricardo chamou, com uma voz cortante. As pessoas ao redor pararam, sussurrando entre si. Clara olhou para Gustavo com olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O mendigo, agora mais próximo, observava com um olhar atento, absorvendo a tensão no ar. Ricardo! Gustavo murmurou, a incredulidade tomando conta. Ele não estava preparado para isso. O que você está fazendo aqui? Já faz tempo que estou à sua procura, Ricardo disse, com um sorriso frio, um brilho de triunfo nos olhos. Você realmente achou que podia deixar tudo para trás? O que sabe sobre o projeto do seu pai e o meu? As palavras de Ricardo cortaram como uma faca. Gustavo olhou de volta para Clara, desnudando uma dúvida. O que ele quer dizer com isso? Ele segurava o bilhete na mão, sentindo o papel amassado como um peso em seu peito. Precisamos sair daqui. Clara puxou seu braço novamente, mas a voz de Ricardo a fez parar. Se você acha que ela vai te proteger, está enganado. Há muito mais em jogo do que você imagina. De repente, o mendigo se aproximou mais, e todos os olhares se voltaram para ele. Dizem que a verdade se revela nas sombras, ele disse, sua voz profunda e grave. Mas, Gustavo, você pode não estar pronto para ouvir o que realmente aconteceu. Ele apontou para ele mesmo, e logo os olhos do mendigo brilharam com uma luz surpreendente. Eu sou mais do que parece. O que você sabe sobre seu passado? Gustavo sentiu a terra tremer sob seus pés. O coração disparava. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda faltavam várias. O que está acontecendo? Perguntou, angustiado. Você não se lembrou de mim? O mendigo se aproximou mais. A verdade é que sou seu irmão. Perdemos nosso pai quando éramos crianças. Fui jogado na rua, enquanto você foi criado no luxo. O mundo ao redor de Gustavo desabou. Ele olhou para Ricardo, depois para Clara, que o observava com uma expressão de horror. Não, isso não pode ser verdade. As palavras mal saíam. Ele não conseguia processar. Era muita informação. E naquele instante, um carro preto parou abruptamente do outro lado da rua. Pessoas de terno escuro saíram, com expressões implacáveis, todos observando a cena. O clima estava elétrico. Clara olhou para os homens e disse, com medo na voz: Eles estão aqui. É hora de decidir, Gustavo. Você vai enfrentar a verdade ou se esconder dela? O mendigo lançou a pergunta com uma voz cheia de expectativa, mas Gustavo estava mais confuso do que nunca. As sombras cresciam ao seu redor. O passado estava finalmente se revelando, e com ele todos os segredos e traições. Uma escolha se formava diante dele, mas no fundo ele se perguntou: quem era realmente? E mais importante, o que realmente havia acontecido com sua família? Gustavo estava paralisado, incapaz de processar as palavras do mendigo. Seu irmão? O peso da revelação apertava seu coração,
mas o alerta de Clara sobre o perigo ecoava em sua mente. O carro preto, os homens com ternos escuros. O medo pulsava no ar. Temos que ir. Agora. Clara insistiu, puxando-o mais uma vez quando percebeu a figura de Ricardo se aproximando. A multidão começava a se dispersar, mas os olhares estavam fixos na cena tumultuada diante deles. Gustavo olhou para o mendigo. Nada fazia sentido. Como ele poderia ser seu irmão? Por que ninguém menciona isso antes? Ricardo ergueu a mão, como se quisesse acenar. Você não pode simplesmente fugir do que está por vir, Gustavo. Esse é o momento em que você finalmente vai entender o que realmente aconteceu. Sua voz era um veneno, envenenando o ar com uma ameaça sutil. E eu vou garantir que você pague pelo que fez. Após suas palavras, um grito cortou o silêncio, vindo de um dos homens de terno. Um deles se adiantou, o rosto cravado em algo que beirava o ódio. É hora de acabarmos com isso. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ele se virou para o mendigo, cujo olhar agora estava fixo nele, como um predador avaliando sua presa. Gustavo sentiu frio na barriga. Antes que pudesse reagir, o mendigo deu um passo à frente, sua voz firme. Eu sei quem você é, Miguel, e sei o que você quer esconder. O nome soou como um trovão, ressoando entre eles. Miguel? O que ele queria? Cale-se, seu miserável! Miguel gritou, o rosto vermelho de raiva. Você não é nada. Ninguém vai acreditar em você. As palavras vibravam com uma verdade oculta que Gustavo não conseguia mais ignorar. Ele olhou de volta para Clara, sua expressão um misto de desespero e uma necessidade desesperada de respostas. Você conhece essas pessoas? Ele mal conseguia articular. Clara parecia hesitante, mas um movimento repentino de Miguel fez com que todos segurassem a respiração. Está na hora de sair da sombra, Gustavo. Ganhe coragem. O mendigo, ou seu irmão, parecia mais forte claramente, mas era uma força que despertava a dúvida. O que mais ele escondia? Como alguém que viveu nas ruas poderia ser tão destemido numa situação como essa? Então, de repente, como se tudo tivesse sido planejado, o carro preto virou a esquina e mais homens saltaram. Gustavo sentiu a adrenalina inundá-lo. Era agora ou nunca. Vamos! Ele puxou Clara, tentando escapar da cena. Mas o mendigo ficou. Vocês não entenderam. O verdadeiro perigo é mais próximo do que imaginam. Sua voz cortou o ar, e um golpe de dor atravessou o peito de Gustavo quando se virou. Blanca havia chegado. Sua mãe, a mulher que ele acreditava ter perdido anos atrás. Mãe? A incredulidade o paralisou. Ela parecia tão frágil, mas algo nos olhos dela era feroz. Você não pode escolher este caminho, Gustavo. Eles estão aqui por você e a sua ligação com seu pai. Tudo isso é uma armadilha. O mundo desabava de novo. Miguel tinha razão. Ricardo ria no fundo, conforme a multidão se aglomerava ao redor da cena. As conexões começavam a desmoronar, e as verdades estavam se revelando de maneiras que Gustavo nunca poderia imaginar. Você não pode, simplesmente, só ir, Clara disse, olhando para todos, sua voz um misto de cólera e pânico. Você tem que entender. As informações que você possui podem destruí-los a todos. As pessoas na multidão sussurravam, assustadas. As revelações inesperadas transformavam tudo. E enquanto o olhar do mendigo se encontrava com o de Gustavo, uma nova dúvida surgia em sua mente. O que estava mesmo escondido atrás de toda essa verdade? Mas quando Clara começou a puxá-lo para o carro, Gustavo hesitou mais uma vez. Naquele momento, ele percebeu que sua vida estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio
do que qualquer um poderia imaginar. A verdade de sua família, as conexões violentas entre eles, estavam bem mais próximas do que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado? O coração de Gustavo estava acelerado, pulsando com uma mistura de medo e confusão. Ele olhou para sua mãe Blanca, e o que poderia ter sido um momento de acolhimento rapidamente se transformou em des. O clima estava pesado, e o olhar de Miguel, focado e ameaçador, inundou a cena de um frio gelado. Você perdeu muito tempo, Gustavo. Miguel gritou, a raiva transbordando em suas palavras. Esses segredos que você tanto protege não são só seus. Ele se virou para Clara, sua ex-esposa, e a desprezou. E você, que sempre se meteu onde não deveria. Isso é um jogo que vocês nunca entenderão. Gustavo sentiu a pressão no peito aumentar. O que você está dizendo? O que quer de mim? A voz dele saiu tensa, quase engasgada. As revelações pareciam estar se acumulando como uma tempestade, e ele precisava de respostas imediatas. Então, a situação tomou um rumo ainda mais chocante. Miguel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. E, de repente, ele virou a cabeça na direção do carro preto, que estava parado ao lado da calçada. Os homens dentro começaram a sair, caras que pareciam ter saído de um filme de ação, com feições duras e intenções sinistras. Vocês acham que têm o controle, não é? Mas eu estou aqui para acabar com essa farsa, Miguel disse, sua voz ressoando como um trovão. E então ele olhou para o mendigo. E você, meu irmão, não teria vindo aqui se soubesse a verdade. As palavras dele dispararam um alerta em Gustavo. Irmão, o mendigo agora parecia mais um enigma do que nunca. Ele sempre fora um símbolo de mistério. Mas agora não havia espaço para dúvidas. Espere, o que você está dizendo? Miguel começou a rir. Sim, todo mundo adora um drama familiar, não é? Bem, é hora de você saber quem realmente é seu irmão. E, quase como se fosse parte da narrativa que ele mesmo descrevia, um dos homens do carro se aproximou e puxou algo do bolso. Uma foto. A imagem daquela tarde, revelando um garoto em um ambiente familiar. Mas havia algo mais. Algo que Gus não conseguia discernir. A mão do mendigo tremia levemente ao ver a foto. A expressão dele mudava, de enigma para desespero. Não, isso não pode ser verdade, ele sussurrou, e Gustavo sentiu um nó na garganta. Agora, a verdade é clara. Você não é apenas um barbeiro, Gustavo. É o último herdeiro de um legado sombrio. Miguel completou, seu olhar fixo na multidão que começava a murmurar. Os rostos ao redor estavam em choque. As pessoas se aproximaram mais, querendo entender o que estava em jogo, como se o tempo tivesse parado. Blanca, a mãe, começou a tremer. Suas palavras saíram em um fio de voz. Eu fiz o que tinha que fazer para protegê-lo. Mas a fragilidade da sua expressão não parecia tão convincente. A culpa a consumia, e os gritos da multidão apenas aumentavam. O que você escondeu de mim? Gustavo gritou, a raiva fervilhando dentro dele. Era uma explosão de sentimentos, uma necessidade de respostas. Ele olhou para Clara, que parecia ainda não ter recuperado o fôlego. Suas expressões transitavam entre medo e ansiedade. Gustavo, nós precisamos ir, agora. Clara insistiu novamente, mas ele hesitou. Olhando para o mendigo, que agora parecia perdido em um abismo de lembranças, uma nova pergunta nasceu. Tudo isso poderia realmente ser verdade? Poderia ele ter vivido uma vida inteira sem saber? Os homens de terno começaram a se organizar ao redor deles, e o tempo estava se esgotando. Miguel estava prestes a revelar mais,
Mas com um movimento súbito, um dos homens se lançou na direção do mendigo. Não! Gustavo berrou, avançando para tentar protegê-lo. O caos se instalou, e a multidão gritou, separando-se como um mar em fúria. E enquanto os braços pingando com uma intenção obscura se estendiam, Gustavo sentiu um empurrão nas costas. Ele caiu, e tudo ao seu redor se desfez em um turbilhão. O vislumbre de Clara se apagou. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Você é o último herdeiro. O desespero e a confusão encheram seu ser, enquanto a escuridão o envolvia. O que poderia acontecer quando ele acordasse? O que mais seria revelado? A pergunta o seguiu nesse abismo, onde o passado e o presente colidiam, enquanto ele lutava para compreender a verdade que estava prestes a desmoronar sobre ele. Gustavo caiu. O chão estava frio e duro, e a sensação de perda o envolveu como uma sombra. Ele não sabia onde estava. O que aconteceu? Sombras dançavam na sua visão, enquanto a eletricidade pairava no ar. O eco das vozes se misturava numa cacofonia angustiante. Ele lutou para se levantar, mas a confusão o mantinha preso. Era como se algo muito maior estivesse se desenrolando ao redor dele. Quando finalmente abriu os olhos, viu Clara se aproximando, a expressão dela mesclada entre preocupação e desespero. Gustavo, levante-se. Temos que... Mais um grito interrompeu suas palavras. Miguel, agora mais agressivo, olhou para a multidão com satisfação, como se estivesse desfrutando de um show. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, ele disse, enquanto aproximava-se do mendigo. A tensão era palpável, e a multidão começava a murmurar, as vozes ecoando suas inseguranças. Gustavo se forçou a ficar de pé, o corpo ainda tremendo. O mendigo, seu irmão, estava parado, a expressão dele agora sombria e severa. Isso tem que parar, o mendigo gritou. Mas Miguel apenas deu uma risada sarcástica. Você acha que é algum tipo de heróico? Ninguém vai acreditar em você. Por que você está fazendo isso? Gustavo questionou, o medo em sua voz. Ele estava cansado de segredos e ameaças. Miguel sorriu. Porque a verdade sempre aparece. E você, Gustavo, está mais enrolado nisso do que imagina. Ele gesticulou para o carro preto, como se indicasse algo ali. Então, em um movimento rápido, Miguel puxou um objeto do bolso. Uma pequena caixa. O metal brilhava sob a luz, e a multidão silenciou. Isso é o que todos têm medo de ver. Preparados para a verdade, com uma pressão firme, ele abriu a caixa, revelando uma série de fotos e documentos amarelados. Os olhos de Gustavo se arregalaram. Havia imagens de experiências científicas, datas e nomes que lhe eram estranhamente familiares. Mas uma foto em específico chamou sua atenção. Era uma imagem antiga de sua família, todos sorrindo. Mas no canto, obscuro e desfocado, estava uma sombra conhecida. Essa é a verdadeira razão do desaparecimento do seu pai. Miguel continuou, a voz carregada de intensidade. Ele estava envolvido em algo grande, algo que foi enterrado sob segredos e traições. A multidão se aglomerou mais perto, os rostos agora iluminados pela curiosidade e pelo medo. E aquelas pessoas no carro, eles estão aqui para acertar contas, Miguel completou, o tom da voz mudando, como se ele sentisse o poder se acumulando. O mendigo, que agora se revelava como irmão, olhou para Gustavo com desespero. Não, isso não pode ser verdade. Eles não podem saber disso. Sua voz tremia. O pavor despontava em seu olhar. Gustavo sentiu um nó na garganta. O que mais estava acontecendo? Ele olhou para Clara, que também parecia perdida, absorvendo cada palavra. E com um movimento brusco, um dos homens de terno no carro avançou, o olhar frio e decidido. Aqui estamos nós,
Nós? Miguel estava em êxtase, quase comemorando. Sim, as revelações ainda não acabaram. Vocês acham que isso se limita a segredos familiares? A verdade é muito mais sombria. E nesse instante, algo completamente chocante aconteceu. O homem com o terno escuro puxou uma cobertura do rosto e todos ficaram em estado de choque. Era alguém que Gustavo nunca esperaria ver. O rosto de seu pai, desaparecido há anos, estava escondido ali. Mas por que ele estava ao lado de pessoas tão perigosas? Surpresas estão por vir, filho, disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. O chão sob os pés de Gustavo parecia desmoronar. Ele estava diante de um espectro que acreditou ter perdido. E a verdade estava prestes a desabar mais uma vez. E agora, ele não sabia em quem confiar. Quem realmente era seu pai? O que mais ele esconderá? E mais importante, quem eram aqueles homens com um plano tão terrível? Gustavo foi consumido pela dúvida. Ele precisava de respostas. Mas a única coisa que sabia era que o caminho à frente seria mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto os ecos do passado começavam a se unir com o presente, ele se perguntou se alguma vez na vida teria certeza sobre quem realmente era. Gustavo estava paralisado, sem saber o que pensar. A revelação de Miguel era uma bomba que explodia em sua mente. Ele olhou para o homem que se dizia seu pai. Era um rosto que ele sonhara em suas noites solitárias. O homem que acreditava ser uma memória distante, um sonho perdido. Mas agora, tudo estava confuso. Miguel, o que você quer dizer com isso? A voz de Gustavo saiu trêmula, mas cheia de raiva. O passado se fechava sobre ele, comprimindo suas esperanças e seus medos. Você não pode simplesmente aparecer do nada e esperar que eu acredite em você. Miguel riu de forma fria. Ah, mas eu não sou nada do que você imagina, Gustavo. Você e eu, nós estamos mais ligados do que jamais soube. O olhar dele era como um abismo que ameaçava engoli-lo. Nesse exato momento, Clara, que estava meio atrás, começou a transformar sua expressão de medo em determinação. Gustavo, precisamos sair daqui. Agora. Mas Gustavo estava preso na teia de revelações. É quando ele percebeu. A caixa que Miguel segurava não era apenas uma caixa. Era um cofre. Um cofre de segredos que simplesmente não podia suportar ser aberto. O que mais você esconde? Gustavo gritou, sentindo as lágrimas ameaçando sons de dor. Miguel olhou para a multidão, e como em um comando silencioso, os homens de terno avançaram um passo. Vocês acham que estão a salvo? Ele então olhou para o mendigo, seu irmão. Você veio aqui buscando verdade, mas a verdade é outra. Não há herança que você tenha. Você não sabe quem você é. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar de São Paulo. Um carro, igual ao preto que estava parado um pouco mais atrás, explodiu em chamas. Todo mundo ficou em choque. A multidão gritou. A fumaça se espalhava e as vozes se tornavam gritos. O caos se instaurava. Não! Clara gritou, puxando Gustavo para longe. Vamos! Mas era tarde demais. No meio da confusão, uma figura saiu correndo das chamas. Era alguém que os dois reconheciam. Uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos desesperados. Gustavo, Clara! Ela chamava, em busca deles. Era Bárbara, a jornalista que havia tentado investigar seu passado. A verdade está em perigo. O projeto, eles sabem. O coração de Gustavo disparou. A conexão entre tudo o que estava acontecendo começava a formar uma teia complicada. O que você sabe? Ele perguntou, tentando se recompor. Seu pai,
Ele não estava apenas trabalhando em ciência. Ele estava envolvido em algo letal. E tinha uma razão para desaparecer. Outros estavam atrás do projeto dele. E eles vão parar em você. Bárbara, com uma expressão assustada, olhou para Miguel. Vocês dois são parte disso. Nesse instante, Miguel avançou para Bárbara. Cale-se. Você não sabe o que está dizendo. O medo em sua voz era real, como se as chamas da verdade o estivessem consumindo também. Gustavo sentiu o mundo girar ao seu redor. O que era real? Um dos homens de terno se aproximou, um sorriso sarcástico estourando em seu rosto. Acabou. Todos vocês são peões em um jogo que não entendem. O projeto de seu pai não era apenas um avanço científico. Era algo que poderia destruir tudo. Destruir tudo. O coração de Gustavo estava na boca. O que ele tinha que ver? Que escolhas tinha a fazer? Então, no meio da confusão, ele sentiu algo. Uma presença. Algo que estava à espreita. Uma força que ele não compreendia. O que nós somos, então? Que é esse legado? Ele gritou. A dor na sua voz mais audível do que o caos ao redor. E naquele momento, Miguel, com um olhar desesperado, olhou diretamente nos olhos de Gustavo. Você é a chave. Você está sendo preparado para algo. Algo que vai mudar todo o jogo. A multidão estava paralisada. Todos os olhares se voltando para Gustavo. Ele olhou em volta, absorvendo a situação, se perguntando sobre o que realmente se escondia sob a superfície da sua vida. E antes que pudesse pensar em uma resposta, um novo estalo ecoou. Não um tiro, mas um disparo de luz. Uma verdadeira explosão de informação. Aterrorizante como cada revelação anterior. É hora de escolher, Gustavo. Você vai lutar ou vai se deixar levar? A voz de Miguel ecoou em sua mente enquanto a escuridão começava a engolir tudo ao redor. O que realmente vinha a seguir? A única certeza era que a verdade parecia mais distante do que nunca. Gustavo estava paralisado, sem saber o que pensar. A revelação de Miguel era uma bomba que explodia em sua mente. Ele olhou para o homem que se dizia seu pai. Era um rosto que ele sonhara em suas noites solitárias. O homem que acreditava ter perdido um sonho distante. Mas agora, tudo estava confuso. Miguel, o que você quer dizer com isso? A voz de Gustavo saiu trêmula, mas cheia de raiva. O passado se fechava sobre ele, comprimindo suas esperanças e seus medos. Você não pode simplesmente aparecer do nada e esperar que eu acredite em você. Miguel riu de forma fria. Você e eu, Gustavo, estamos mais ligados do que jamais soube. O olhar dele parecia um abismo que ameaçava engoli-lo. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito veio da multidão. Uma mulher, correndo em sua direção. Era Bárbara, a jornalista. Gustavo, Clara, ela chamava, sua voz carregada de pânico. Você precisa saber, é uma armadilha. O coração de Gustavo disparou. O que você sabe? Ele tentou se aproximar, mas Bárbara parecia perdida, ofegante. Eles sabem do projeto. Estão vindo atrás de você. Ela gesticulou freneticamente, como se o tempo estivesse se esgotando. É tudo uma farsa. E antes que pudesse entender, a chão sob os pés de Gustavo começou a tremer. A multidão gritou. Um carro, um dos que estavam estacionados perto, começou a desalojar pessoas para o lado, seu motor roncando, como um monstro acordando. Miguel olhou para a cena com uma expressão calculada, como se estivesse esperando por isso. Se vocês acham que podem escapar, estão enganados. Os homens de terno começaram a se mover, mas a cena foi interrompida por um som explosivo. Um dos carros explodiu em chamas. O calor atingiu Gustavo como uma onda, e as chamas refletem naqueles rostos horrorizados, como luzes em um céu noturno.
Vamos! Clara gritou, puxando Gustavo pelo braço, enquanto a confusão tomava conta. Mas ele não conseguia mover os pés. No meio do caos, Miguel, que parecia tão seguro, olhou para Bárbara com um rosto que Gustavo não conseguia decifrar. Você não deveria estar aqui. Sabia dos riscos. Os verdadeiros riscos, Miguel, são obscuros e perigosos, e agora estão aqui. Bárbara respondeu. O olhar dela parecia penetrar em sua alma. No meio da confusão, Gustavo teve um lampejo de clareza. O que está acontecendo? O que você me escondeu? O desespero ressurgiu junto com as dúvidas. E foi nesse momento que Miguel, como se estivesse acionando um botão de pânico, revelou algo que fez o mundo de Gustavo desabar novamente. A verdade é mais terrível do que você imagina. Você não é só um filho dele. Você é o experimento. O silêncio abateu-se sobre todos. O que quer que isso significasse, estava prestes a mudar tudo. Gustavo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Ele mal conseguia acreditar nas palavras. Você não pode estar falando sério. É isso mesmo, Gustavo. Miguel lançou, com um sorriso sombrio. Você é a combinação que eles procuravam. O legado do nosso pai era mais que apenas ciência. Você foi projetado. Gustavo olhou para o mendigo, seu irmão, que parecia apegar-se a um mundo que estava desmoronando. E eu? Gustavo perguntou, desesperado. E eu sou parte disso? Sim, você é a chave para tudo, e aqueles homens no carro preto, eles têm planos para você. Miguel desferiu a verdade como um golpe. O choque tomou conta do ar, e o desespero na multidão parecia se intensificar. Bárbara aproximou-se, seus olhos cheios de empatia. Gustavo, isso não é o fim. Você ainda pode escolher. Não deixe que eles decidam seu futuro. Mas a realidade parecia escorregar pelas suas mãos. O que ele era? Uma ferramenta? Um alvo? O medo começou a queimar. Mãe, onde você está? Ele gritou, a voz quebrando, mas o silêncio era a única resposta. E enquanto as chamas dançavam ao fundo e a multidão corria em pânico, Gustavo se viu no centro da tormenta, sem saber quem realmente era. O que deveria fazer a seguir? A vontade de correr e esconder-se era forte, mas a necessidade de enfrentar a verdade começava a ocupar seu coração. Você tem que decidir rapidamente, Gustavo. A voz de Miguel cortou o ar. Vai ser seu próprio destino ou servirá ao legado do passado? As palavras ecoaram na mente dele como um ultimato. E com isso, Gustavo finalmente percebeu que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar. E a única coisa que restava era mistério. Quem ele realmente era e o que seria dele agora. Gustavo estava paralisado, sem saber o que pensar. A revelação de Miguel cortou seu coração como uma faca. Ele olhou para aquele homem que dizia ser seu pai, e tudo parecia um pesadelo. Você não pode estar falando sério. Sua voz soou alta no meio do caos, mas ninguém parecia ouvir. O pânico tomou conta do ar, e sua mente estava um turbilhão. O que isso significava para ele? As chamas dançavam para trás, criando sombras e formas grotescas na multidão. Clara puxava Gustavo para longe, mas ele estava preso, como se lágrimas e raiva o segurassem no lugar. Gustavo, você precisa me ouvir, agora. A urgência na voz dela era palpável. Então um som estrondoso ecoou pela rua. Era o tipo de ruído que fazia a pele arrepiar. Gustavo virou-se, e o que viu fez seu estômago revirar. De onde estava a fumaça, uma figura familiar emergiu. Era Bárbara, sua ex-colega jornalista.
Mas havia algo diferente nela. Uma marca no braço. Uma tatuagem que pulsava como aviso. Você precisa saber a verdade. Todos vocês. Gustavo sentiu um choque. O que ela estava fazendo ali? E por que estava tão abalada? Bárbara, o que está acontecendo? O que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro aflito, mas a resposta dela fez sua mente girar. Você não entendem, Gustavo. A verdade sobre seu pai, o projeto, não era sobre ciência. Era sobre poder. E ela gesticulou freneticamente para os homens de terno ao redor, que agora pareciam mais ameaçadores. Eles estão aqui para controlar a próxima fase do legado. E você é o ponto central disso. Eles vão fazer o que for preciso. O horror na expressão de Bárbara deixou Gustavo paralisado. A ligação entre tudo, seu pai, aquele projeto e agora ele mesmo. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça macabro se encaixassem de uma vez. Você é a chave, Gustavo. Miguel gritou, olhando como um vulture à espreita, pronto para o ataque. Vocês não sabem o que realmente está em jogo. O que vocês acham que é um legado? É mais uma armadilha. E a cada palavra, o pânico crescendo. Justo nesse momento, uma explosão de luz irrompeu, não longe deles. O som foi ensurdecedor. Um carro dos homens de terno explodiu. Um pedaço do veículo voou na direção de Gustavo, e tudo se tornou um borrão. Ele se jogou para o lado, sentindo o calor intenso da explosão tocar seu rosto. Quando recobrou a consciência, um silêncio denso preenchia o ar. Tensão. O caos agora parecia um sonho distante. Ele olhou ao redor. Clara estava aos seus pés, desorientada. Bárbara parecia em choque, paralisada. E Miguel estava ali. Mas o que devia ser um sorriso vitorioso agora era uma máscara de desespero. É tarde demais para mudar, ele gritou, sua voz tremendo. Mas o que se seguiu foi um grito tão alto e agudo que fez as pessoas se encolherem. Uma figura saiu correndo da fumaça, gritando: "Não é tarde demais. Não é tarde demais para a verdade." Era a mãe de Gustavo, Blanca. Ela estava ali, mas não como a imagem fragilizada que ele lembrava. Havia força em sua voz, e aqueles olhos treinados carregavam segredos que tinham passado despercebidos. "Gustavo, eles estão manipulando tudo. Primeiro nós, depois você. Eles não estão aqui para proteger, estão aqui para destruir." O mundo de Gustavo desabou de novo. A mulher que sempre pensou que tinha perdido estava bem à sua frente, e ela trazia um peso que fez seu coração acelerar. Os segredos do seu pai, eles podem redefinir tudo. E sim, você é parte disso, uma parte que precisa ser escolhida. O que estava acontecendo? As revelações o deixavam sem chão. Ele não sabia em quem confiar. O que significava ser a chave para algo tão sombrio? Ele olhou para Miguel, agora inquieto, e pela primeira vez, Gustavo percebeu. Miguel não era o único autor desse jogo. Um grito da multidão acordou o pesadelo. As pessoas começaram a correr, e no tumulto, uma verdade impactante caía como uma tempestade. Gustavo percebeu que a única coisa que todos desejavam era não apenas a verdade, mas controle sobre ela. E no fundo, a única escolha que lhe restava estava prestes a ser feita. Ele respirou fundo e ponderou seus próximos passos, enquanto a realidade ao seu redor começou a girar de novo, com uma única pergunta martelando em sua mente. O que seria dele agora? E mais importante, verdadeiramente, quem era ele?
Gustavo sentiu o calafrio da verdade percorrer sua espinha. Olhando para Miguel e a confusão reinante ao seu redor, ele percebeu que a escolha não era apenas dele. O que estava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. As palavras de sua mãe o atingiram como um raio. O legado do seu pai era uma armadilha. E, enquanto o fogo crepitava ao fundo, um baque de sombras dançava no rosto de todos. "Gustavo!" Clara gritou, tentando puxá-lo para longe. A multidão estava em frenesia. Pessoas correndo, gritos de pavor se misturando com o som de sirenes que se aproximavam. "Vamos, precisamos sair agora." Mas Gustavo estava preso, o olhar fixo na figura familiar de sua mãe, avançando pela fumaça. "Você tá aqui. Por que não me disse antes?" A dor em sua voz era real. Algo que ele nunca esperou sentir. E no auge da confusão, a sombra de uma dúvida densa pairou entre eles. "Eu tentei, filho, mas não era seguro." Blanca respondeu, o rosto pálido, mas a determinação nos olhos. "Você é mais do que um experimento. Você pode decidir seu futuro." Enquanto isso, Miguel ria de forma sarcástica, como se desfrutasse do pânico à sua volta. "Essa é a sua última chance, Gustavo. Escolha um lado. Você está em uma guerra que não entende." O desespero nas palavras dele era palpável, e ao medo genuíno se escondia sob a fachada de arrogância. "O que eu vou escolher?" Gustavo exclamou, incapaz de conter a fúria e confusão. Era um turbilhão de emoções que quase o derrubava. Ele precisava de respostas, e a única forma de obtê-las seria enfrentando tudo isso. Nesse momento, Bárbara gritou do fundo da multidão, seu corpo tremendo. "A verdade é sua arma. Esse projeto, ele pode salvar ou destruir, mas você tem que agir rápido." Ela estava ali, firme, como um farol em meio à tempestade. E de alguma forma, suas palavras trouxeram um pouco de clareza para Gustavo. Com um movimento rápido, ele olhou de Miguel para sua mãe e então para Clara. Um impulso o atravessou. "Não vou permitir que outros decidam meu destino." Ele declarou, sua voz firme, ressoando contra o caos ao seu redor. Miguel avançou, mas Gustavo estava pronto. "Não, você não pode me ameaçar com a verdade do passado." E com isso, Gustavo deu um passo à frente, desafiando os homens de terno, tomando as rédeas da própria vida. Então, no meio da confusão, ele decidiu: "Eu escolho ser livre. Ninguém vai moldar meu futuro." E a multidão pareceu parar, olhando para ele como se vissem alguém que, por fim, estava acordando para sua própria realidade. Uma explosão repentina tirou todos de seu estado de choque. O carro preto se incendiou, a fumaça enchia o ar e o caos reinou novamente. Mas Gustavo, Clara e Blanca estavam determinados. Juntos, eles correram, arrastando Bárbara para fora do alcance do perigo. "Mãe, sobre o projeto." Gustavo começou, mas Blanca o interrompeu. "Depois, vamos discutir tudo depois. Agora é hora de viver, não de ficar presos ao passado." Enquanto fugiam, Gustavo sentiu o peso da história em suas costas, mas a luz da liberdade também brilhava em seu coração. Ele não era mais um experimento. Era uma pessoa, um homem com decisões a tomar. E quando finalmente chegaram a um lugar seguro, na esquina de uma rua calma, a confusão começou a se dissipar. Os quatro estavam ofegantes, mas vivos. Naquele instante, Gustavo olhou para eles e sorriu. "Podemos enfrentar isso juntos." As sombras do passado ainda pairavam, mas a luz do futuro tornava-se mais forte. Ele chupou o ar novamente, sentindo que finalmente transcendia aquele destino amargo. Uma chance de reescrever sua história estava ali,
ao alcance dele. Isso não acabou. Miguel gritou do outro lado da rua, nervoso e furioso. Vocês não podem escapar da verdade para sempre. Enquanto Gustavo e os outros se afastavam, uma nova esperança crescia dentro dele. As palavras de Miguel ecoavam, mais distantes. O futuro era incerto, mas ele estava determinado a enfrentá-lo. E assim, a história tomava um novo rumo. Agora Gustavo sabia que tinha poder, e que independentemente do que viesse a seguir, ele estava pronto para a luta. E você? Estava pronto para embarcar nessa aventura? Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.